Olá pessoal, meu nome é Danilo Scarpa e eu vou começar aqui o meu curso de desenho, o valor do rascunho. Continuando aqui nossa aula, o valor do rascunho, aula de desenho. Na aula passada a gente falou sobre as formas dos cenários, né? Usando as curvas e as retas. E agora a gente vai voltar um pouquinho nas formas geométricas. Então eu vou desenhar aqui um pouco com o meu lápis 6B primeiro, e a gente vai exercitar as formas geométricas, que elas vão servir para muitas outras coisas depois. Então as formas geométricas quais são, né? O básico, o triângulo, o quadrado, o círculo, o retângulo, do triângulo a gente vai para pirâmide, que ela tem a base quadrada, né? E a pirâmide. Do quadrado a gente tem o cubo, a gente faz o cubo, 2 quadrados assim que nem a gente fez no começo. Do retângulo também a gente pode fazer um caixote. O círculo a gente faz a bola, né? Só que a bola, como que a gente vai mostrar que tem esse formato 3D, né? Então a gente pode fazer primeiro com as linhas assim, também geométricas, né? Simples. Vou fazer de novo aqui, ó. A gente vai fazer só aqui no topo faz uma circunferência, a gente vai descendo e vai mostrando que ela tem volume. Então, a gente quer chegar e fazer a circunferência assim, e usando essa primeira base assim, fazer ela com tom sombreado, onde aqui é mais escuro e aqui é mais claro, e vai fazendo, acompanhando mais ou menos essa linha aqui, sabe? Ó, a gente vai. Então, pra gente chegar nesse sombreado aqui, a gente vai treinar antes usando esse retângulo aqui, o degradê. A gente dividir mais ou menos em 6. Essas últimas linhas tem que ficar mais clarinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente vai fazer o que? A gente vai pintar na mesma direção, bem forte, nesse primeiro quadrinho. Vai preenchendo bonitinho. No segundo já vai um pouquinho mais suave, mas não pode ficar um degrau muito forte. Já fica. No outro a gente faz um pouquinho mais claro e vai com o lápis bem assim inclinadinho. Esse aqui é o 6B, né, que ele é bem macio. O bom é a gente ir treinando depois com HB bem fininho e só usar o 6B para finalizar num desenho mais clássico, né? Mas um desenho solto pode fazer da maneira que você quiser e vai clareando até chegar aqui. Então a gente vai fazer de novo aqui com 2 linhas de uma vez. Era escuro, inclinadinho, vai vindo mais suave, vai preenchendo um pouquinho mais aqui, volta, vai preenchendo os branquinhos, mas sem escurecer muito, e vai vindo até clarear. Com essa ideia do degradê, você pode fazer ela mais riscadinha assim, ó. E você vai preenchendo e vai treinando muitas vezes esse degradê. Você pode fazer ele de forma rápida assim, ou pode fazer ele de forma mais tranquila e preenchendo bem devagarzinho. Então a gente treinou bastante esse degradê, a gente vai usar aqui nesse círculo.
A gente vai fazer ele mais escurinho aqui nessa parte que bate menos luz. Aqui nessa voltinha bate um pouquinho de luz, então a gente não vai fazer tão escuro. Aí vai clareando conforme a gente fez aqui. Aqui é mais escuro, faz a curva aqui da sombra. Aí vai vindo. Aí você vai clareando e até deixar essa bolinha. Agora a gente vai fazer de uma vez. A gente fez bem clarinho aqui e vai preenchendo da parte escura para a parte clara, deixando uma bolinha mais clarinha ali. Dá uma borradinha se quiser e depois não borra muito, senão acaba estragando o desenho. Isso é uma armadilha, mas às vezes a gente dá uma borradinha assim. Aí deixa a parte mais sombria aqui, com mais lápis, uma linha e vai vindo. E vai treinando. O cubo a gente pinta esse lado mais escuro, como se a luz estivesse batendo daqui pra cá. Então aqui em cima é mais claro. A gente dá uma apagadinha nesse de trás. Como a gente fez aqui o cubo, a gente pinta um lado, dando esse degradê assim em todas as formas. Então a gente pinta um lado mais escuro, esse lado a gente pinta de várias formas, de vários lados. A caixa está aberta aqui, então a gente pintou por dentro, fez um degradezinho como fundo. Aqui na pirâmide a gente pintou um lado, fez um degradê de cá para lá, ó. A gente fez um degradezinho aqui, a sombra projetando a luz batendo aqui na pirâmide e fazendo uma sombrinha. Com essas formas geométricas e esse degradê, a gente pode também fazer uma garrafa. Por exemplo, a gente faz o tamanho, a largura. A gente vê um meio nela. Depois a gente divide o meio na horizontal. Depois a gente faz a parte do rótulo, que é mais ou menos aqui. Aquela garrafa antiga. Aí a gente puxa aqui a cinturinha da garrafa. E aqui vem o bico da garrafa. E essa garrafa que a gente está fazendo com bastante curva, ela é bem característica, então ajuda a gente a entender o design das coisas, né? E o design que já foi criado. Então a gente faz a curva aqui. Aqui tem uma elipse, ó. Se a gente fizer a elipse dentro, a gente consegue encontrar melhor. Tá vendo? Então a gente, aqui é a parte preta, aqui tem um brilho, os gomos da garrafa de vidro, os gomos assim, né? Tá vendo? Parte por parte, a tampinha, e com o degradezinho que a gente tá usando em tudo, a gente usa nas sombras. Aqui tem um pouco mais de sombra, como é um vidro, ela tem vários focos de luz separado, então a gente vai preenchendo assim também. Outra coisa também que a gente pode fazer com forma geométrica simples, por exemplo, o carro, a gente faz o retângulo, pega o retângulo dali do começo e olhando uma foto de carro, né? A gente pode ir olhando um desenho ou uma foto de carro e vai encontrando as formas básicas assim, ó. Sabe, de modo geral o formato é esse. E depois a gente vai preenchendo com coisas. Por exemplo, a parte da roda é um carrão meio rebaixadão. A parte da roda. A parte do vidro é meio o design mais moderno, né? Aqui a janelinha. O capô, a gente aqui. Essa hora é a hora que o desenho, né? Tem aquele formato que a gente simpatiza, por que a gente gosta tanto do formato dos carros, né? Porque o carro impressiona tanto? Porque tem essa forma bem assim simpática, por assim dizer.
aquela forma bem agradável aos olhos aqui na frente. Então, como se o designer do carro ele simulasse um pouco a natureza, o ser humano, sabe? As coisas bem simétricas, bem agradável ao olho. Aí a gente, com o degradê, a gente pode ir preenchendo e encontrando uns reflexos bem maneiros, assim, com uns brilhos, dá uma apagadinha. E também tentar chegar no clássico, né, da aula de desenho, das aulas de desenho, mas que não é à toa, que é muito interessante, que é o olho humano, né? Você faz primeiro a parte da cor, a íris, a pupila. Aqui faz a voltinha. A parte da pálpebra sobe um pouquinho aqui. Faz aquele como se fosse um peixe, faz a partinha que chora. Faz um brilho aqui, um brilho aqui. E a gente vai preenchendo. A parte mais escura a gente pinta, mas deixa um brilhinho aqui. E vai fazendo o olho do nosso jeitinho. Umas partes a gente escurece, outras partes a gente deixa mais claro. Pode apagar a parte de dentro aqui. Aí a gente pode dar uma quebradinha aqui no cílio, sabe? Fazer uma bem lacrimejante, assim, bem aguado. E vai treinando e vai inventando o olho pra gente treinar o reflexo, vai aqueles risquinhos que quando faz o zoom no olho aparece. E com esse olho aqui a gente termina essa parte pra gente falar um pouquinho sobre a geometria dentro das formas, dentro de um animal, do ser humano, como a gente pode dividir em formas geométricas coisas orgânicas do nosso dia a dia. Beleza? Valeu, galera!